A gente já iniciou a transmissão, deve ter ali um pequeno delay lá em relação... Eu estou acompanhando aqui, estou vendo, ainda não apareceu. Para mim já apareceu aqui como ao vivo. Show. Para mim aqui já está aparecendo no meu Facebook. Gente, eu recomendo que vocês tirem o som da página do Facebook, porque esse delay atrapalha a gente a falar depois. Perfeito, bem lembrado. Eu já Na página do Face de vocês, corta o som. Já tirei do meu aqui, mas aparentemente tá rolando legal. O meu também tirei. Tudo certo. Tá bom. Tá, maravilha. Então, acho que está faltando aí 2 minutinhos para a gente poder começar. É legal que já estamos com 5 pessoas visualizando aqui a nossa live. E a gente vai começar aqui daqui um pouquinho, então está faltando basicamente 2 minutos aí para as 19 horas de Brasília. Vou colocar um comentário lá no LinkedIn que a gente está ao vivo. Isso. Boa. Coloca lá no LinkedIn. Eu já ponho o link de novo. Começar. É bem interessante, né, essa plataforma do StreamYard, né? Que ferramenta bacana, né? E não é uma ferramenta complexa. Bem interessante. Muito bom, Legal, tá faltando 1 minutinho. Eu vou... Até daqui a pouquinho já vou iniciar aqui um countdown, uma função aqui. Olá, pessoal. Boa tarde, né? Boa noite aí para todos que nos acompanham aqui na live dos Dados Mestres. Queria agradecer aí a participação de todos os visitantes. A ideia é um pouquinho conversar aí sobre Master Data, conversar um pouco sobre LGPD, em especial aí sobre oportunidades de trabalho e de carreira. Então, meu obrigado aí a todos os visitantes e meu profundo obrigado aqui aos meus amigos que estão participando dessa transmissão. Então, as devidas apresentações, começar com a Tereza, especialista em Data Governance, vai nos ajudar um pouquinho a entender o que é Data Governance e qual a importância da Data Governance no mercado brasileiro. A gente tem o César Lima também, ele é um especialista em dados mestres, é um Master Data Manager, com bastante experiência na área, vai poder nos ajudar aí, compartilhando um pouquinho das experiências. E por último, mas não menos importante, meu amigo aí, Silvio Vieira, especialista em LGPD, com vários projetos aí nessa área, para poder também aumentar aqui o nosso conhecimento sobre o assunto, tá? Eu queria aí agradecer a todos. A gente vai começar, nosso papo aí deve durar em torno de mais ou menos 1 hora, e vai ficar livre aqui também para o pessoal fazer comentários ali no Face. A gente vai lendo aqui os comentários, e na medida do possível, a gente vai tentando responder aí todas as perguntas, tá bom? Para a gente poder começar aqui nosso bate-papo, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui de dados mestres, né? Basicamente, aí quem já conhece o que são dados mestres, a gente vai colocar um pouquinho aqui na tela, né? São basicamente os principais cadastros de uma organização, são seus clientes, fornecedores, produtos, etc.
também conhecida aqui no Brasil como cadastros, né? Cadastros principais. É importante aqui também dizer, né, para todo mundo aí que está nos acompanhando, né, fazer um pequeno disclaimer, que as opiniões emitidas aqui durante essa live são de inteira responsabilidade dos seus autores, e as opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de uma empresa, tá? Então, basicamente aqui colegas do Master Data falando com outros colegas aí do Master Data, tá bom? Basicamente é isso aí, pessoal. Vamos seguir aqui com a nossa live. Eu já estou recebendo aqui os primeiros comentários, né? Boa noite aí, Rodrigo. Boa noite, Victor. Já estamos aí com 22 visitantes. Então vamos seguir aqui o nosso bate-papo para a gente poder respeitar ali nosso tempo de 1 hora, tá? Eu vou lançar aqui a primeira pergunta para a Tereza. Tereza, na sua visão, qual a importância dos dados mestres para as empresas modernas hoje? O que você está enxergando aí no dia a dia profissional? Então, os dados mestres, eles são importantes aí para a estratégia da empresa, né? A partir do momento que a gente tem uma estrutura de dados dentro da companhia, a gente consegue ter aí algumas informações e consegue ter alguns resultados e sair na frente aí do mercado, né? Tendo dados estruturados dentro da companhia. Perfeito. Hoje a gente está num mundo, né, conectado, e a gente que anda aí nos corredores corporativos, a gente escuta todo dia Big Data, Data Science, Analytics, Inteligência Artificial. Mas se você não tem um dado de qualidade, você não consegue explorar essas ferramentas. Você acha que as empresas elas estão acordando para essa realidade que sem dado de qualidade não adianta você ter o melhor algoritmo do mundo, que você não vai conseguir sair do lugar? Você já percebe essa preocupação no dia a dia, Tereza? Percebo. Tem muitas empresas correndo, né, para ter uma base de dados aí mais otimizada, mas, assim, é uma maturidade que a gente vem tendo no mercado, né, e precisa, sim, isso é o pontapé inicial de tudo, né, quando a gente começa a ter uma base de dados com qualidade, a gente consegue ter aí diversas outras tratativas dentro do mercado e está sempre à frente do mercado. Eu percebo que algumas empresas estão correndo atrás disso e já veem os dados como um ativo da empresa, né? Vem mudando esse conceito. Mas, assim, eu não vejo uma coisa muito rápida e nem uma maturidade no mercado brasileiro. Eu vejo isso muito mais lá fora. Aqui no Brasil, eu acho que a gente está caminhando para isso, tá? Uhum. Queria aproveitar, Paulo, eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente, né? Porque a gente está vivendo cada vez mais automação, porque você diminui o tempo da operação, reduz esforço manual e elimina a possibilidade de erros, né? Eu acho que a maior parte do pessoal que está na live aí, que acompanha dados mestres, conhece um pouco do Scott Taylor, The Data Whisperer, né? E ele tem uma frase muito interessante que é o seguinte: todas as nossas decisões são baseadas em dados, mas decisões tomadas com base em dados ruins são decisões ruins também, só que a gente ainda não sabe que elas são ruins, né? Então, usar inteligência artificial, predictive analytics, o pessoal fala muito em data lake, cloud, né? Se a sua base não está muito bem estruturada, o que essas ferramentas vão te trazer são informações desviadas, que vão te levar para uma decisão provavelmente não muito boa. Perfeito. Você consegue enxergar, pelo menos, e a gente está num nível de maturidade muito diferente do mercado brasileiro, principalmente no mercado norte-americano, né, e com o europeu, mas talvez o norte-americano é sempre o carro-chefe quando a gente fala de análise de dados, até talvez pelo estilo de cultura. Mas você enxerga que nesses últimos, talvez, 10 anos, as empresas elas estão mudando, então elas começam a enxergar que elas precisam estruturar um departamento de Master Data, elas começam a enxergar que elas precisam ter ações diferentes, que não basta você instalar o software da moda, que você precisa construir o
os seus processos, os seus métodos? Você consegue enxergar isso claramente no mercado brasileiro, ou César? Ou ainda não? A gente está realmente muito atrás e as empresas não estão se movimentando? Começa a enxergar assim, Paulo. Como você falou, né, logo na abertura, o que a gente está falando aqui não tem nada a ver com as empresas que nós trabalhamos hoje, a nossa opinião, é o nosso conhecimento, mas eu noto que dentro da companhia que eu trabalho, já é uma realidade há um certo tempo. Eu tenho visto aparecendo vagas de mercado, principalmente a gente acompanhando aí no LinkedIn, o próprio movimento que a LGPD está trazendo para cá, que é uma adaptação da europeia GDPR, né? Se o Silvio pode comentar um pouco sobre isso. E as empresas estão entendendo que se elas não estruturam essa base, elas não conseguem atender a LGPD, elas não conseguem fazer N coisas que o nosso governo brasileiro tem exigido em termos de nota fiscal eletrônica, tem que estar 100% igual o nome da empresa com o que consta na Receita Federal, endereço, cada detalhe conta. Então, as empresas estão notando essa necessidade de ter o dado correto no momento correto. Perfeito. Manda lá. Posso completar, Paulo? Não, fica à vontade. Desculpa, rapidinho. Acho que o que o César comentou é um movimento natural, né? A gente que acompanha marcos regulatórios referente à proteção de dados, e, obviamente, nesse caso direcionado a dados pessoais, é justamente o movimento natural de contrabalanço da inovação. Cada vez que a gente pensa numa estruturação de dados, numa economia baseada em dados, que dado é o novo petróleo, naturalmente o contrabalanço tem de ser a proteção. Então, o surgimento de marcos regulatórios, né, como foi a GDPR na Europa em 2016, na aprovação, 2018 na vigoração, e tantos outros, né? PIPEDA no Canadá, PIPE Coreia do Sul, Austrália, Índia. Então, assim, o modelo é naturalmente, conforme a gente evolui com inovação, com estruturação de dados para melhor tomada de decisão, proteção tem que acompanhar da mesma forma. Então, seguindo fortemente. Hoje, o que a gente passa com a LGPD é um movimento natural relacionado a isso também. Bom, puxando aí nesse assunto de Master Data, hoje a gente percebe o movimento nas empresas delas formarem os seus departamentos de Master Data, suas centrais de cadastro. Conversando ali no LinkedIn, vendo a dúvida de muitos colegas, existe, né, um melhor modelo para uma central de cadastro? O modelo centralizado ele é melhor que o descentralizado? Ou, na verdade, a alternativa é um modelo híbrido? O que você, Tereza, enxerga de uma central de cadastro? Você acha que tem um modelo ideal ou depende do tipo da necessidade da empresa? Como que é melhor? Faz uma célula única de cadastro ou não? Cada etapa do cadastro continua nas suas áreas e a gente só fica orquestrando. O que você enxerga aí nessa questão de centrais de cadastro? Bom, eu já vivi vários cenários aí, né? Tanto o híbrido quanto o centralizado, descentralizado, mas eu acho que isso tem muito a ver com a cultura da empresa, né? E como que a empresa quer atuar diretamente dentro de uma área de Master Data. Se a empresa tem ali um conhecimento, né, da sua base de dados, dos seus processos e conhece bem, né, do que está cadastrando, eu acho que vale a pena ter um modelo aí centralizado, né, ter uma área que cultua todos os dados, que olhe, que cuide da cultura e da política, mas geralmente não é assim que funciona, né, a área de Master Data, ela vai sendo estruturada aos poucos, né? Então, geralmente as empresas elas fazem parte do cadastro, compram sistemas que fazem outras partes, né? E conseguem finalizar o seu processo. Mas, na minha opinião, pelo que eu já vivi, o modelo centralizado, onde você tem o conhecimento do todo, né? O processo end-to-end, entregar todas as fases aí, podendo analisar toda uma base de dados, ter uma governança de todos esses dados, é o melhor modelo, mas nem sempre a empresa consegue ter todo esse conhecimento com seus colaboradores, então, aí acaba compartilhando aí o processo, né?
Mas eu acho que não tem um modelo definido, né? Depende muito da cultura da empresa. Perfeito. César, quer fazer algum adendo? Na sua visão, você acha que tem um modelo necessariamente melhor que o outro? Totalmente de acordo aqui com a colocação da Tereza, Paulo. E principalmente quando ela menciona o end-to-end, né? Eu preciso entender para que aquele dado vai ser usado. Não dá para simplesmente eu colocar um endereço e achar que terminei meu trabalho. Onde é que isso pode ter impacto? Uma alteração que eu faço num cadastro de material, que eu acho que simplesmente eu estou mudando um campinho, poxa, isso tem tanta conexão com parte fiscal, a parte de contabilização, ou seja, não dá para enxergar o seu pedacinho sozinho, você precisa realmente olhar no end-to-end. E acho que talvez a única coisa a mais para acrescentar nisso que a Tereza comentou é qual é o tamanho da sua empresa, né? A gente sabe que em empresas de grande porte, você consegue com mais facilidade montar um time. Poxa, mas a minha empresa é pequena, como é que eu faço o Master Data? Aí vem a parte de cultura e conscientização. Todo mundo precisa fazer parte do Master Data e entender a criticidade daqueles dados, né? E aí a cultura vem falando muito forte, porque se eu sou o entregador e eu estou fazendo o cadastro, né, então eu sei que se o número estiver errado, eu vou entregar no lugar errado. Se o código do material estiver errado, eu entrego o material errado. Eu acho que aí, nesse ponto de tamanho de empresa, essa questão de flexibilidade, não existir um modelo ideal, é ainda mais gritante. Outra pergunta aí, rapidinha, e também até vou puxar um pouco depois para o Silvio também. Mas aí, César, aproveitando que você está no embalo, uma das perguntas que me chegam ali pelo LinkedIn ou no bate-papo é o Master Data, né? A nossa central de cadastro, o nosso departamento de Master Data, ele geralmente responde para quem? Ele ficaria mais adequado debaixo do diretor de finanças? Ele ficaria melhor na área de tecnologia, na área de operações? Tem um lugar certo no organograma empresarial para a gente colocar o time de Master Data? Ou depende de business para business? Qual que é a visão aí, César? Vamos lá. Eu vou dizer algumas coisas que eu já vi e depois eu ponho a minha opinião, né? Até situando, caso tenha pessoas aqui participando da live que não trabalham na área de dados mestres, né? O que é o dado mestre? É o básico para qualquer operação. Então, toda empresa tem cliente, seja de serviço, seja de produto. Toda empresa tem fornecedor, mesmo que o seu fornecedor seja a companhia de água e a companhia de energia elétrica, eles são seus fornecedores, você faz pagamentos para eles, e toda empresa tem o seu produto, seja ele físico ou em forma de serviço, né? E a nossa área de dados mestres é responsável por ir fazendo as conexões dessas pontas. Então, a gente precisa ter um pouco de supply chain, né, logística. Então, por esse aspecto, se eu estou pensando no cliente, faz sentido que a área de dados mestres esteja abaixo de uma diretoria de supply chain. Mas a gente também precisa garantir que a contabilização está correta. E olhando para uma perspectiva de que tudo que a gente faz gera movimentação financeira, contas a pagar, contas a receber, né? Talvez faça sentido que esteja abaixo de finanças. Mas a nossa organização também precisa trabalhar com a tecnologia. As pessoas, muitas delas acham que a gente é da área de TI, né? Quando você fala cadastro, muitas empresas têm a área de dados mestres embaixo de TI. Porque a gente usa a tecnologia, mas a gente não dá suporte nessa tecnologia, né? A gente não na linguagem de SAP, abapeiro, a gente não é desenvolvedor de sistema e a gente não é do helpdesk, né? Deu problema no sistema, como é que eu resolvo? Mas, dependendo da estrutura da organização, cabe dentro de TI. O meu sonho é embaixo da organização de dados. A gente teria um Chief Data Officer respondendo diretamente para o CEO da companhia, porque aí você tem total independência para implementar, você vai ter o seu budget específico e você não fica tendo que defender
a necessidade de uma área ou outra, porque eu estou atendendo supply chain, finanças, TI, a gente está atendendo todo mundo. Não tem por que estar abaixo de um pilar. Deixa eu só fazer um comentário. Quando a gente fala de dados, né, o nascimento desse dado ele precisa ser bem estruturado. Então, eu concordo com o César quando ele diz assim que deveria estar dentro de uma diretoria de dados, né? Na verdade, Master Data deveria estar dentro de uma governança de dados. Faz parte de governança de dados, né, que é olhar todo o ciclo de vida dos dados. Uma das caixinhas de governança é Master Data, né? Então, o modelo ideal é que a gente tivesse aí uma estrutura apartada, né, que seria a governança de dados com uma diretoria de CDO, e onde uma das atividades de governança de dados seria ter um Master Data ali. Esse é o modelo mais bacana que eu já vi. É difícil de ter, mas é um modelo mais tranquilo de se usar. Até porque, quando a gente fala de governança de dados, a gente está falando de todos os dados, né? Todo o ciclo de vida de dados, e aí da arquitetura de dados, que influencia diretamente em Master Data. Eu acho perfeito tanto a sua visão, a do César, como a da Tereza. Eu acho que, eu não sei se a palavra equivocado é o melhor, mas eu acho muito equivocado encarar dados mestres como tecnologia. Eu acho que vai além. A tecnologia é uma ferramenta da área de Master Data. O nosso colega aqui, Victor Guilherme Souza, até perguntou aqui, né? Onde deve ficar o MDM? Pergunta de $1 milhão. Então a resposta é, o ideal numa empresa que quer ser moderna é criar uma estrutura de data, né? Então você teria ali um diretor ou alguém com status equivalente, um vice-presidente respondendo pelos dados da companhia, e aí você teria toda a sua governança de dados, inclusive o Master Data lá, porque é um serviço cross, né? Presta serviços para várias partes da empresa. Então, muitas vezes, até para evitar conflitos, né? Seria importante. Né? O Denis também disse que poderia ficar uma área de finanças. É comum, sim, encontrar finanças, mas eu acho que as empresas vão caminhar mais para ter uma área de governança de dados isolada. E aí até aproveito aqui com o Silvio para perguntar se essa é uma pergunta recorrente, quando o Silvio está ali conversando com as empresas que querem discutir LGPD e tem essa questão dos cadastros, quem é o dono, fica em finanças, fica em controladoria, não fica com ninguém, onde a gente coloca o nosso colega do DPO, ele responde para quem? Ele tem uma sala, como que é essa? Silvio, como que nos papos dos clientes está a questão do LGPD dentro ali, junto com o departamento de cadastros e de dados mestres? Você sabe que são dois em um aí, né, Paulo? O Brasil é muito grande, né, cara? Então, assim, não tem como imaginar. A maioria dos lugares, a maioria das companhias, das corporações, infelizmente, não organizam essa estrutura de cadastro, tá? E aí, com base na nossa experiência e tempo de carreira, né? Perdem tempo na organização, na tomada de decisão, não tenha dúvida, né? Quando a gente faz agora esse link com proteção de dados, né, e aí dados pessoais, é importante todo um processo compliance para tratamento. Quando a gente olhar, por exemplo, o cadastro de fornecedor, é um tratamento de dado pessoal. E toda vez que você faz uma atualização em base, ocorre um tratamento previsto na LGPD. Então, um ponto importante é o processo, compliance e essa organização interna, né? Aqui a gente está focando em cadastro, em base, master data e tudo mais. A LGPD ela acaba expandindo um pouco mais essa visão, né? Esse cenário. Mas, infelizmente, não tem essa organização ainda, né? E, infelizmente, para o business, né? Para as empresas, para os negócios. A tomada de decisão facilita, enxergar o end-to-end facilita demais, inclusive em tomadas de decisão de alteração sistêmica, né? O camarada não conhece a estrutura de dados da empresa, não tem organização devida. E aí, quando nós falamos do compliance, olhando proteção de dados, influencia justamente nos pontos de tratamento. Aí ficaria até mais fácil se a gente tivesse essa área organizada, entrevistar e falar com o César, com a Tereza, como funciona o processo de tratamento, porque é cross, né?
Hoje a gente Uhum. entra em estruturas e departamentos, mas uma estrutura de cadastro é cross na empresa. Sim. Perfeito. E aí você tem os layers de segurança para isso tudo, né, Silvio? Sim, também. Você Também, tem, se exato. você tem a estrutura de dados, você sabe quais sistemas estão ali, qual segurança você vai colocar para cada uma dessas camadas, né? Perfeito. Se a gente for evoluir justamente nesse ponto, César, com essa trilha, né, esse log de transação, digamos assim, isso facilita demais a vida do DPO lá na frente, né, na sustentação de um programa de privacidade. Então veja, né, uma decisão aqui do começo que impacta, inclusive, regulamentação lá no final. Sim. Perfeito. Pessoal, aqui avançando. Pode atrapalhar totalmente nas decisões, né, do DPO, por exemplo, né. Eu já vi algumas situações em relação a tempo de retenção, por exemplo, como você vai determinar um tempo de retenção de uma base de dados se essa base não tem credibilidade de qualidade, né, de repente, todo o ciclo foi determinado pela área, né, por um DPO, pode estar Sim. totalmente equivocado, né? E um ponto, né, Tereza, acho que com o tempo, não só brasileiros, mas todos nós, acostumamos a ser grandes acumuladores de dados, né? Ninguém trabalha numa política de descarte. E agora o marco regulatório vem pedindo justamente que você tenha esse tempo de tratamento, que você informe, você tenha transparência com o titular. Infelizmente, o que a gente encontra no mercado é uma desorganização tecnológica. Uma vez que a lei trata também que dado físico também deve ser controlado. Perdão, pode falar, Tereza. E que a gente tenha dentro das empresas o que realmente seja necessário, né? Porque tem muitas empresas aí que têm dados, têm tantos dados, pedem tantas informações e na verdade, muito pouco é usado, né? Sim, esse é um dos pontos também cruciais, né? Que é justamente você realmente tratar dados necessários. Necessário para a entrega de valor, para o teu core business, para a tua função principal. Né? Não coletar e tratar aleatório. Né? Tem até um indicador da Europa, na entrada em vigor da GDPR, né, 25 de maio de 2018, um mês depois, medição de páginas de internet, melhora a performance em 90%. Coleta de dado desnecessário. Sim. É o X da questão, né? Eu acho muito interessante, até porque um tempo atrás eu escrevi um artigo no blog que menos é mais. As empresas, elas estão com um péssimo hábito, que ainda não mudou, de você coletar atributos que não fazem sentido para o business. Você percebe que é um excesso, porque a área de vendas diz, eu gostaria disso. A área de compras, eu gostaria, sabe? Porque um dia eu vou rodar um relatório onde eu vou analisar esse possível atributo, né? E aí a gente começava a colocar isso em toda a captação de dados, né? Até fiz uma analogia que é muito interessante. Você vê ainda processos de cadastro onde alguém pergunta a quantidade de funcionários de uma empresa. Então você está cadastrando sua empresa, pergunta a quantidade de funcionários. É uma informação datada. Ano que vem essa quantidade já mudou. As empresas contratam demite. Faz sentido, né, você ter esse tipo de atributo, sabendo que no mês seguinte ele já está errado, ele já pode estar distorcido. E assim vai com vários fatores. E aí quando a gente fala de pessoas naturais, entra até em questões de alguém está fazendo uma compra e o site está perguntando qual é a religião da pessoa. Não faz o mínimo sentido, né? E agora está indo até contra o espírito da lei. Mas só para a gente fechar aqui o ciclo de Master Data, eu queria fazer uma última pergunta, porque essa eu escuto muito nos corredores corporativos, né? Principalmente quando a gente fala com a alta gestão. Olha, você tem um problema de dado, está com um problema de Master Data, de cadastro, está com problema na nota fiscal denegada, você está perdendo dinheiro, atuação fiscal, enfim, mas você senta com o diretor para conversar e ele fala, mas eu já tenho um RP, para que eu preciso de uma solução de Master Data? Vocês, principalmente para o César e para a Tereza, vocês veem isso ainda no dia a dia, a alta direção falando, mas para que eu vou investir em Master Data? Né? E não estou falando só de software, né? Mas investir em treinamento, em processo, e com a resposta, mas a gente já tem um RP? Ainda tem isso nos dias a dias, aí nas conversas com colegas de outras empresas? Pode falar, César. Então, eu vejo que tem,
geralmente a alta gestão ela não tem o conhecimento do processo em si, né? De todos os detalhes, estando num nível hierárquico mais acima, conhecer o operacional, na minha opinião, deveria ser uma premissa, né? Não ir lá e botar a mão na massa e fazer um cadastro, não é nada disso, mas conhecer o processo todo, né? E saber o impacto disso, e aí vai entender que um RP, ele não age sozinho, né? O conhecimento técnico do colaborador, né? É que faz toda a diferença. O perfil do colaborador que está ali atuando dentro da área de Master Data faz toda a diferença. O conhecimento dele dentro dos processos, o quanto ele consegue andar dentro da companhia nas áreas, o quanto ele consegue ser, assim, colaborativo, investigativo, solucionador, né? E o que o César comentou também, né? Saber os impactos dos campos, né? E ser o cara que pega lá o notebook, senta do lado da pessoa e fala, como que eu vou resolver? Né? Qual é o seu problema? Você está comendo uma nota? Você está comendo numa NCM? Como que eu posso te ajudar? E aí o cara tem que sentar lá e resolver, né? E trazer aquilo para a área dele e dizer, olha, aconteceu esse problema, eu tenho essa situação, eu resolvi de tal jeito, vamos adquirir um procedimento dentro da área, vamos mudar a nossa política, vamos fazer um levantamento da nossa base para ver se realmente tem outros problemas em relação a isso. Então, não é o RP. O RP é a mesma coisa que é um veículo. Mas, se você não tiver alguém dirigindo, cara, o veículo não serve para nada. Você pode tanto estar dirigindo um Fusca como uma BMW, né? A pessoa que está dirigindo faz toda a diferença. Perfeito. Precisa de investimento para você treinar e reter esses talentos, né? Aproveitar aqui a pergunta o ponto de vista do Guilherme Rodrigues, que ele vê que muitas empresas enxergam a equipe de Master Data, né, como desnecessário, não dão preparo nenhum e deixam os funcionários pensarem que não são importantes. É verdade, Guilherme, a gente ainda está batalhando para vencer esses desafios. A maioria das empresas, ainda uma parte das empresas enxergam a central de Master Data como custo e não como investimento, tá? Mas eu acho que a gente está naquela postura agora de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente aos poucos vai mudar essa realidade, até porque todas as projeções do crescimento do mercado de Master Data são estrondosas, né? E o mundo está caminhando para uma gestão efetiva de Master Data e o Brasil vai ter que seguir. Isso a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente quando a gente falar de carreira, tá? Mas aos poucos a gente vai mudar essa realidade, tá, Guilherme? César, algum ponto aí sobre a falta de investimentos em Master Data? Sim, você colocou um ponto importante, Paulo, sobre a área de Master Data está sendo vista hoje mais como custo do que investimento. Outro dia eu estava batendo um papo com um amigo que eu não sei se está na live aqui, o Fabiano Queiroz, e a conclusão que ele colocou, achei que foi muito inteligente. Hoje, Master Data vive o que a IT vivia há alguns anos atrás. Sim. A IT sempre foi visto como custo. Hoje as pessoas estão enxergando o valor em IT, né? Nossa área também está assim, porque geralmente, talvez até por falha nossa, a gente não consegue comunicar o valor do nosso trabalho. As pessoas acham que é copy-paste de informação. Não enxerga que tem uma questão de data quality por trás. Não enxerga que tem uma questão de andando junto com o negócio. Eu não estou fazendo isso aqui sozinho, eu sou seu parceiro. A gente vai chegar lá juntos, né? Então, acho que esse ponto é o que a gente está vivendo hoje. Saindo da mudança de vocês são custo para vocês são parceiros e vocês vão ser investimento, né? Maravilha. Legal, pessoal, a gente terminou aqui a nossa primeira sessão de bate-papo sobre dados mestres, central de cadastro, tá? Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na LGPD, até porque virou o assunto do dia, né? O Senado vai para lá, a Câmara vai para outro lado, enfim, né? O nosso país não é fácil, não é para amadores, né? Mas até para a gente envolver um pouco aí o Silvio e para ele nos ajudar um pouco. Silvio, o que é LGPD, né? Tenta resumir, eu sei que é complexo o assunto, né? É um arcabouço legal e regulatório, mas o que seria LGPD?
E outra coisa, a LGPD vale para tudo? Vale para uma cadastro de empresa, cadastro de produto, vale para cadastro de pessoa física? Para que vale a LGPD? Vou dar uma introdução para a gente aí, por favor. Rápida e eficaz, né? Corte limpo. Cara, a LGPD nasce para regulamentar todo e qualquer tratamento com dado pessoal. Tá? E tratamento previsto na lei é qualquer verbo. Coletar, armazenar, divulgar, difundir, compartilhar, descartar, são mais de 20 previstos na lei. É uma lei parecida com o regulamento europeu, tá? Não é exatamente igual, ela tem as suas particularidades. Obviamente, um corpo já estruturado para entrar em vigor, tá? As determinações que restam para a autoridade, que a gente vai falar um pouquinho, são pontos de fechamento de processo de ciclo, né? Pensando na lei como um todo. E vale para tudo, né? Qualquer relação trabalhista ou consumerista. Então, estamos aqui entre amigos, LGPD não se aplica, onde tem uma relação de trabalho ou consumo, ela deve ser aplicada, entra para proteger. Tá? E entidade pública e privada, né? O público também tem que se adequar. A única diferença é que as sanções que já estão para 1º de agosto de 2021, tá? Eu entro melhor no detalhe depois das datas, a sanção para um público não tem o direcionamento financeiro, né? Então a sanção administrativa, a multa financeira, para o público não vai acontecer. O que eles fizeram foi alocar a lei de improbidade administrativa, 8462, para falar que você, gestor público, no momento do vazamento, responde como responsável e não tem direito à reeleição, tudo mais. Se alguém no Brasil já foi enganchado por improbidade, é outra história, mas está escrito. Então, as demais sanções acontecem para o público também, menos a financeira. Perfeito. Aproveitando que o gancho da LGPD, e aí perguntar aqui para a Tereza, como a LGPD está afetando a gestão de master data no dia a dia, a gestão de data governance? O que está mudando? As empresas estão sentando para conversar, elas estão contratando novas pessoas, o que você está sentindo de diferente com essa história da LGPD, Tereza? As empresas agora têm um olhar mais efetivo, né, nos dados, e começam a ver, assim, o impacto de não ter, né, uma estrutura aí de dados para atender a LGPD, né. Eu venho atuando nesse mercado já há algum tempo, e quando começou a falar de LGPD, foi que as empresas começaram a se movimentar, né, para atender o que deveria ser óbvio, né? Você cuidar dos dados, não deveria ter uma lei para a gente poder cuidar dos dados e tratar os dados da melhor forma possível. Mas mesmo assim, com a LGPD, as coisas foram acontecendo, mas tem uma movimentação muito grande, tanto de estrutura tecnológica, tanto de estrutura de base de dados, conhecimento do que tem dentro das empresas, né? E aí envolve todas as áreas, então, arquitetura de dados, as pessoas voltadas mesmo com as bases de dados, e aí entra também MDM, tem essa movimentação, mas como eu já havia comentado, enquanto não tem uma estrutura, a gente não consegue atender muita coisa, né? Então, eu acredito que as empresas estão com grandes problemas para atender a LGPD exatamente pela falta dessa estrutura. A estrutura tecnológica, a estrutura de áreas, né? Na hora que você vai criar uma base de dados desde lá do começo, e aí vai arrastando, né, todo entre aspas, um lixo de informação, né, e aí precisa fazer toda uma movimentação dentro de uma empresa, às vezes para diagnosticar uma base de dados, e o que é dado pessoal, e o que é dado pessoal e sensível. Então, realmente, eu vejo grandes movimentações, mas enormes problemas dentro das companhias, né? Eu acho até importante, porque tem uma questão fundamental também quando a gente fala de LGPD, que é o privacy by design, né? Você já tem que começar a construir seus novos processos e sistemas levando a privacidade
como um pilar, né, básico, né? Porque antigamente você fazia um novo sistema, você fazia um novo processo, e lá no final você ia ver se tinha algum furo de privacidade. Agora não, né? Você tem que mudar a cabeça também. Eu imagino que isso está acontecendo com a gente, né? E está acontecendo também com muitas pessoas, que você tem que mudar o chip. Então, você vai começar um novo projeto na empresa, você não vai deixar para falar de privacidade no final. Você vai ter que trazer isso logo no início. O sistema, o processo, o projeto já vai ter que ser desenhado nessa linha. Quer fazer algum adendo, César, de como você está sentindo aí a questão da LGPD nas conversas, nas empresas? Ô César, eu acho que... Antes do César entrar, Paulo, posso só complementar o Privacy by Design? Desculpa, cara. Dois pontos positivos aí, né? Primeiro, justamente você, toda vez que criar serviço, produto, tecnologia ou processo novo, você aplica o Privacy by Design. Esse é o conceito, né, da estruturação. Primeiro benefício, que essa solução já nasça respeitando privacidade desde a concepção. Né? Esse é o conceito. E o segundo é para você não ter retrabalho ou um custo adicional lá no final. Então, nos processos que a gente monta e estrutura, obviamente no começo, de repente, de uma ideia ainda, na fase de idealização, você não tem tantas informações, mas você já tem o passo a passo para conseguir fatiando essas fases, digamos assim. Então a ideia é essa, né? Respeitar cada vez mais a privacidade e, obviamente, reduzir custo lá no final. César, manda bala aí, velho. Tranquilo. Tem uma brincadeira que eu sempre faço. Vocês sabem que a maior mentira da internet é li e concordo com os termos de privacidade. É a maior mentira da internet. Qualquer coisa que você vá fazer, você precisa ler e aceitar. Porque se você não aceitar ipsis literis o que está escrito ali, meu amigo, você não vai se cadastrar naquele serviço. Né? Então, acaba sendo como um contrato de adesão. A gente é obrigado a aceitar para poder seguir a vida com aquele provedor de serviço que seja, né? Então, eu acho que vem numa tocada muito boa, realmente, de, ok, você tem a sua política de privacidade interna, eu concordo com ela, mas agora você sabe que tem uma obrigação comigo. Você sabe que se eu pedir alguma alteração, você vai ter que fazer essa alteração. Se eu falar para ser excluído do seu sistema, a sua obrigação para comigo é extinguir o meu dado aí do sistema. Então, eu acho que as empresas, como o Paulo falou, no Brasil não é fácil, não estavam talvez botando muita fé que a lei realmente virasse agora como virou. Óbvio que a gente, estando no Brasil, teve a questão de que a validação disso começa no ano que vem, certo, Silvio? A lei já está valendo, mas o órgão que vai fazer a pesquisa e aplicar a multa é só... né? Vamos falar sobre isso, focado. Essa LGPD vale ou não vale? É café com leite ou já é café? Como que é essa Cara, eu queria, antes de puxar, só pegar um gancho do que o César comentou, que é muito importante, que é justamente esse conceito de privacy by default, né? Quando você respeita a privacidade durante todo o ciclo de vida. Esses termos de uso, tá? Eu recebo algumas perguntas, né? Silvio, o termo de uso vai continuar existindo? Vai. Só que quando você for falar de privacidade, você tem que ser explícito, legítimo, informado, né? Negrito, vermelho, piscando atrás, o que você faz com o dado pessoal. A gente tem um exemplo do Google, que tomou uma multa do CNIL, que é a Autoridade Francesa de Proteção de Dados, não por vazamento, mas porque a política de privacidade não estava clara, explícita, concisa. Né? Então, hoje em dia, entrar num site onde ele te obriga a aceitar o cookie de monitoramento, não é compliance. Não é compliance. Acontecendo, né, Silvio? É uma borboletinha ali no site, né? Uma gracinha para ver se consegue falar para o mundo que é compliance, mas não é. E uma vez aceito, você não tem opção de rejeitar o monitoramento. Vocês provavelmente nos últimos dias receberam comunicações do próprio Facebook, Instagram, Apple, Microsoft, Google, sobre a LGPD. E o Facebook fez uma na virada, né, na data oficial 14/15, à meia-noite, justamente liberando um gerenciamento de configuração para cookie. Agora sim a ferramenta começa a falar que é privacy by default.
Porque eu tenho que ter a opção de poder habilitar o monitoramento meu na rede e desabilitar, o que a Google demorou um tempo para desenvolver. Então, cara, muito bom, César, o ponto. Eu só queria fazer esse reforço aí do by default, e que site que pede o aceite para você continuar o consumo é café com leite. Esse cara é que não vale mesmo, tá? Agora, puxando a LGPD, vamos lá, Paulão. Vamos dar uma atualizada aí referente à estrutura, né? Sabe o que, Ney? Desculpa te interromper, Silvio. À vontade. Essa questão da LGPD. Você já brincaram de festa junina? Que aí você vai lá, olha a cobra, é mentira! Aí você volta, não. Parece uma festa junina. Explica aí para nós, traduz para o português o que está acontecendo aí no Congresso. Beleza. Eu vou voltar na data de aprovação, 14 de agosto de 2018, onde previa 18 meses para vigoração, tá? Que é o vacatio legis, né, da aprovação da lei para vigoração oficial. Michel Temer, em 28/12, edita uma medida dando um shift na LGPD, então ela já sofreu o primeiro adiamento, para agosto de 2020. Ela entraria em fevereiro de 2020. Tá? Nessa mesma medida foi quando ele aprovou a Autoridade Nacional de Proteção. Então, o que eu tenho para falar de coração aberto? Né? Que o Executivo enrolou para soltar o decreto constituindo a Autoridade Nacional desde janeiro de 19, que isso está guardado, porque começa os lobbies, né? Natural. Congresso brasileiro, a gente não mora na Suíça, né, cara? Então começa o lobby de o que vai, o que não vai. Então começam a tentar empurrar a LGPD. Ela teve um instrumento, né, o PL 1179, que virou a Lei 14.010, agora de maio, onde justamente o Senado aprovou entrada em vigor agosto de 2020, com sanções para agosto de 2021. O que significa isso? Silvio, eu não tomo uma multa nesse período, administrativamente está para agosto, só que judicialmente você tem que responder, porque a lei estando em vigor, você já tem PROCON, Senacom, Ministério Público, Tribunal de Justiça, você pode recorrer a um processo citando a LGPD. Então, qual que é o cenário, né? Beleza, sanções foram para frente. Essa medida 959, que previa a alteração da LGPD para maio, editada pelo Executivo, né, pedindo para jogar para frente, ela tinha validade até ontem, ela foi para a Câmara na terça-feira, na correria das negociações, né, ela já tinha tentado sido voltada na semana passada, mas foi na terça. A Câmara aprovou com uma emenda onde a LGPD iria em vigor para 31 de dezembro. E aí, resumindo, né, aquilo que a gente estava falando antes de iniciar a live, que o olho encheu de lágrima ontem, na votação do Senado, o César dá risada, é verdade, cara. Na votação do Senado ontem, cara, o primeiro ponto em relação à questão de ordem é o seguinte, já apreciamos em maio e reforçamos o nosso voto que a LGPD entre em vigor em agosto, porque as sanções já foram para o ano que vem. Então, o que o presidente Alcolumbre fez foi fazer a supressão do artigo da medida. E aí, quais são os próximos trâmites, né? Porque eu recebi, cara, ontem foi até 1h30 da manhã, né? Então, hoje, então, o celular não parou. Qual que é a data efetiva? A data efetiva da LGPD é 15 de agosto. Falei, mas como assim, Silvio? Puta, saiu nota do Senado falando que ia para frente, que tem 15 dias. Tem, vamos lá. Medida provisória, um item. Tá? Ela foi aprovada com a supressão do artigo, ela se torna um projeto de lei. Esse PLV vai para a Casa Civil para sanção presidencial. O Bolsonaro tem 15 dias úteis para sancionar. Só que ele já chegou lá sem nada na LGPD, porque tiraram o artigo agora no Senado. Só tem o conteúdo do auxílio emergencial, da contratação de banco público. Então, assim, o que ele aprovar ou vetar não tem impacto na LGPD. Existe uma possibilidade, só para fechar que eu acho que está estendendo, mas existe uma possibilidade de, depois da sanção, a Câmara editar um decreto legislativo, ela tem 60 dias, falando da retroatividade da LGPD. Só que aí tem um cenário. O Senado já deu recado ontem. Não tem outra escolha. A LGPD é em agosto de 2020. Então esse decreto, muito provável que não exista. Então a verdade para todos é que ela não entrou hoje. Ela já estava. Ela só foi oficializada ontem. Maravilha. Legal, Silvio. Talvez a última pergunta aqui de LGPD.
Vou puxar aqui um comentário do nosso colega Igor Lima. Ele está perguntando como a anonimização, né, pode ajudar no compliance da LGPD referente à estruturação de dados. Talvez, assim, a primeira pergunta aí para a Tereza, o que é fazer esse processo de anonimização? Até é difícil de falar, hein? Anonimização, é uma excelente pergunta. O que é isso e como isso ajuda no compliance, na LGPD? Vamos ajudar aí a resposta do nosso colega Igor. A gente tem algumas formas, né, de fazer com que as informações elas não sejam expostas, né? Então, a gente pode anonimizar informações, então deixar de mostrar essas informações. Então, eu posso lá ter uma base de clientes, de pessoa física, né? E não mostrar, por exemplo, o nome, o endereço, aliás, o nome e deixar o endereço, por exemplo. E aí, por que deixar o endereço, né? Sem vínculo com o CPF, alguma coisa assim? Para eu ter lá um relatório ou um indicador de região, quantas solicitações foram feitas na região X. Então, eu deixo de ter o vínculo com a pessoa física, mas eu tenho algumas informações dessa pessoa física, mas sem vínculo nenhum a ela. Isso é anonimizar o dado. Tem um outro processo que pode ser a pseudo-anonimização, né? Que você anonimiza os dados, porém você tem uma base de dados ali apartada, que a qualquer momento pode ser feito um vínculo e reestruturar toda a informação da pessoa física. Então, você pega lá o dado da Tereza, o endereço da Tereza, e você tirou o nome da Tereza, então eu anonimizei. Mas eu tenho lá guardado um código, o 01, que se refere à Tereza, e que vem tudo que tem da Tereza. Então, em algum momento, eu pego essa base escondidinha lá, guardadinha, num lugar seguro, e eu faço esse vínculo e eu acabo voltando toda a informação. Isso é a pseudo-anonimização. E também tem formas da gente criptografar dados, né? Que é ter lá aquelas chaves, né? Uma chave primária, onde eu pego os dados e transformo nessa chave. E para eu poder abrir essa informação, eu tenho uma segunda chave que eu faço junto as duas e consigo todos os dados. A gente tem essas formas aí. Então, dentro de todo esse contexto, depende do que a empresa quer fazer, depende do quanto a empresa tem de tecnologia, mão de obra, arquitetura, ITI e infra, para aplicar todas essas formas. Tem muita gente que acha que a pseudo-anonimização não garante a questão da privacidade dos dados, mas, assim, também é uma discussão, né? O correto mesmo é ter uma anonimização onde você não consiga mais encontrar, fazer vínculos com uma pessoa física. Porém, se a empresa não tem estrutura, ela acaba perdendo um monte de informações e deixando de ter relatórios e acompanhamentos, indicadores e KPIs, porque perde o vínculo com o CPF, por exemplo, que é um campo-chave. Né? Maravilha. Então tá bom, pessoal, só para a gente encerrar aqui, a gente encerrou a parte de LGPD, e agora a gente vai falar de um tema aí bastante importante, e o pessoal fez várias perguntas já sobre esse tópico, então a gente vai falar um pouquinho de carreira, mercado, oportunidades de trabalho, tanto de Master Data como as oportunidades de mercado que estão sendo abertas por causa da LGPD. Então, vai ser um bate-papo aí bem legal, aí nós vamos dedicar os nossos últimos minutos aqui para falar sobre carreira. Quem tiver alguma pergunta, manda um comentário. O pessoal que fez pergunta lá atrás, se quiser repostar a pergunta aqui, para a gente tentar trabalhar. Então, vou começar aqui com o César. César, na sua visão, quais são as principais competências técnicas de um bom analista de Master Data? Então, eu quero trabalhar com Master Data, quero crescer nessa área. Que soft skills e hard skills eu preciso ter para poder desempenhar um papel legal? Boa. Eu diria que hard skills, você não precisa de muitos. Eles vão te ajudar, com certeza. Você conhecer VBA, né, para trabalhar algumas macros em Excel, você conhecer um pouco de linguagens de programação também vão te ajudar, porque tudo isso te traz a parte lógica que você acaba aplicando via soft skills. Então, eu acho que para trabalhar com MDM, os soft skills falam mais alto, minha opinião, porque
não é o copy-paste que faz a diferença. O que faz a diferença é como você se conecta com a outra área e obtém o valor em conjunto. Como é que eu convenço o Zezinho, o Francisquinho, que aquele dado tem importância e é relevante que ele atue no momento adequado, né? Então, eu acho que a parte de soft skills, perdão, ela fala mais alto que a parte de hard skills. Se eu aprendi a trabalhar com J.D. Edwards, eu consigo trabalhar com SAP. Vai mudar a cara do sistema, mas a lógica por trás daquilo é a mesma. Então, soft skills, um conhecimento amplo de negócios, você não precisa ter agora, mas busque isso. O que é supply chain? Quais são os valores de supply chain? O que é finanças? Eu não preciso ser um contador, mas saber que uma venda é diferente de uma doação no momento que eu estou colocando isso num livro contábil, né? Então, essas nuances aí de soft skills, eu acho que elas são mais relevantes. E se for falar de mim, desculpa, eu sou formado em Direito. Cara, eu estou atuando com Master Data. Eu já trabalhei com TI e eu estou trabalhando com Master Data. Então, um conhecimento vai complementando o outro aí, Paulo. Eu acho que hard skills, em termos técnicos, eles não são muito exigidos. Tendo, melhor. Mas o soft, eu acho que fala mais alto. Isso, acho que você falou um ponto muito importante, porque as pessoas, algumas pessoas colocaram na cabeça que para você trabalhar com Master Data, você precisa ser da área de tecnologia. Isso não é uma verdade. Conhecer tecnologia vai te ajudar em qualquer profissão, porque toda profissão hoje demanda tecnologia. Então, se você é um advogado que conhece muito de tecnologia, provavelmente você vai conseguir tirar vantagem de muitas ferramentas tecnológicas, mas ela não é essencial para você ser um bom cara de Master Data. Eu acho que é importante você citar mesmo, você falou, a tua formação mesmo, uma formação de direito, né, e foi aí pelo esse mundo de Master Data. Bem legal essa visão. E aí, aproveitando aqui, puxando para a Tereza, a gente falou, o César citou muito de soft skills, eu concordo com ele, eu acho que é uma mudança que a gente está passando no mundo como um todo, as empresas estão cada vez mais analisando soft skills, porque é mais fácil você treinar habilidades do que treinar comportamento. Mas, na sua visão, Tereza, quais são as principais competências comportamentais de um bom analista de Master Data? O que ele precisa? Ser comunicativo, investigativo? Quais soft skills um bom Master Data deve possuir? Eu acho que tem que ser um perfil ajudador, assim, né? Tem que ser aquela pessoa que quer a resposta, que quer ajudar, que quer resolver. Além de tudo, né, pegar todas essas informações e essas resoluções e transformar num processo, num procedimento, unir, fazer o vínculo com as áreas, né, fazer parcerias, tem que ser uma pessoa que ande bem, transite bem entre as áreas, né, que se envolva em projetos, que queira trazer melhorias para a área, uma pessoa interessada. Eu acho que isso é para qualquer área, né? Para qualquer lugar que você esteja. E aquele sentimento de dono também, né? Buscando sempre a qualidade, buscando sempre o que é o correto, né? Vou dizer um pouco de mim, assim, né? Eu comecei dentro de uma área de cadastro de uma grande empresa, né? Tinha mais de 125 pessoas, mas eu sempre tive um perfil muito organizado, assim, né? Sempre fui muito, ainda sou, né? Muito metódica com as minhas coisas. Então, isso me ajudou muito, né? A olhar e ter uma organização, né? Na hora de fazer o meu trabalho. Mas não é um perfil fechado, né? Nada desenhado. Mas eu acho que a premissa mesmo vai ser alguém que resolva, alguém que a gente sabe que quando você trabalha na área de Master Data, área de cadastros, né, você recebe e-mail para tudo, solicitação para tudo, e a falta do copo do café lá na copa é um problema da área de cadastro. Então, pode ser que seja um problema, pode ser que não compraram, pode ser que realmente o cadastro está parado, pode ser que compraram errado, pode ser, né? Mas aí, o que fazer com isso? Não é minha, não fui eu, né? Então, deixa. Não, é pegar, é resolver, é ir atrás, é sentar com a pessoa, é tentar entender.
entregar a resposta, olha, isso aqui não é da minha área, tá? Não, realmente não tem muito a ver com o meu trabalho, mas está aqui a resposta, você pode procurar fulano, ciclano, da próxima vez você pode fazer de tal jeito. Eu acho que o perfil para qualquer área, né, para tudo que você estiver fazendo tem que ser assim, tem que ser alguém que não seja cotovelo, né, alguém que realmente vá e dê o retorno. Tem que ter um perfil resolvedor, né? Tem que ajudar e resolver, né? Acho que essas são as principais soft skills que todo gestor quer nos seus colaboradores, né? Jogo rápido aí, César, e depois já tem emenda aí com o Silvio. Você está enxergando que o mercado está crescendo de Master Data no Brasil, que está abrindo novas vagas? Você entende que o mercado está numa crescente, César? Sim, e nos dois sentidos, tá? Aí, puxando um pouco para o lado tecnológico, você vai precisar de gente de SAP para implementar isso, vai precisar de gente que mexe com ERP para implementação, né? Eu menciono o SAP porque eu acho que hoje é a ferramenta aí mais utilizada como ERP pelas grandes companhias, né? Então, você precisa de gente para implementar isso. Então, é uma questão de tecnologia. E você precisa dos profissionais que vão ajudar os técnicos a estruturar aquilo para atender a necessidade de cada negócio, que cada um deles é diferente. E só um último gancho nisso aqui. Tem uma pergunta interessante aqui do Denis sobre automatização. Sim, mas aí a gente de Master Data vai ter que estar ligado em quais são essas tecnologias que podem vir para me ajudar. Mas eu preciso fazer a conexão dela com o meu processo. Não necessariamente a gente precisa ser o técnico para atuar nessas áreas. Tem bastante, mas um cara que faz automação, ele faz de qualquer coisa, desde que ele receba bons requisitos. Perfeito. Aí, puxando para o Silvio, essa pergunta que eu te fiz do crescimento do Master Data, imagino também que deve estar um crescimento no segmento de LGPD, né? As empresas querendo contratar um DPO, contratar pessoas. Você está escutando isso no dia a dia, Silvio? As empresas falam, pô, cara, estou precisando contratar, não tem gente. Como que é? Fala um pouquinho dessa experiência. Cria-se uma função nova, né? Até então não existia a função de DPO, e para LGPD, toda e qualquer empresa precisa indicar um encarregado de proteção de dados, né? Data Protection Officer. Demanda maior, Paulo, no momento, justamente é por adequação. Obviamente, a dúvida maior é, Silvio, como que fica esse perfil na empresa? Né? Então, como que é esse perfil? Primeiro cenário, né? Na hora de você ter um DPO. Na Europa foi muito bem visto a questão da terceirização. Aqui também segue dessa forma, graças a Deus, né? Precisa ter continuidade. Mas pelo primeiro ponto relacionado a conflito de interesse. Então, por exemplo, posso colocar meu gerente de marketing como DPO? Não. Por quê? Porque ele trata dado pessoal no dia a dia. Posso colocar o gerente de TI como DPO? Não. Porque ele trata dado pessoal no dia a dia. Então, o ponto é evitar esse conflito de interesse. Por isso que a ideia é ser único e exclusivo a função, né, que responda ao mais alto nível da direção, justamente para conseguir ter essa navegabilidade nas áreas, porque ele é o cabeça de proteção de dados. Ele não garante o programa, mas ele assegura. Por que não garante? Uma companhia com 200, 300, 5 mil funcionários, o compliance depende de cada um. Mas ele é a cabeça, né? Então, esse cara tem que ter essa navegabilidade, responder ao mais alto nível, não ter conflito de interesse, senão é a história da raposa cuidando do galinheiro. Será que na sustentação o cara vai ter o mesmo crivo com a área dele do que com outra? Perfeito. E aí, pode falar, Paulo, perdão. Aproveitando isso, né, óbvio, está tendo uma demanda, né, maior por especialistas de LGPD, sejam para trabalhar diretamente nas empresas ou trabalhar nas prestadoras de serviço que vão apoiar Sim. os processos de LGPD. Então, tem esse aumento de demanda aí, né, natural para quem quer seguir na área, né? Então, tem um mercado ainda a ser explorado na tua visão, né, rapidamente, né? Sim. Na verdade, tem uma relação muito ao perfil, mas pode concluir sua pergunta, cara. Não sei se é nesse nível. Não, era basicamente isso. É só emendar com uma pergunta do nosso colega Igor Lima. Ele falou assim, quais são os requisitos para se tornar um DPO? Então, se ele está imaginando ser um DPO lá na frente, ou na empresa dele, ou entre empresa, ou numa prestadora de serviço, fazer um DPO terceirizado, quais são os requisitos básicos para virar um DPO? O que o cara precisa saber?
Excelente pergunta, né? Assim, uma relação a conhecimento prático, primeiro você precisa ser um perito na lei. Isso é natural, né? Conhecer nuances e aplicabilidades e o funcionamento no dia a dia. Mas o raciocínio, né? Com um certo conhecimento de segurança da informação, porque você vai trabalhar no dia a dia ajudando a aprimorar controles. É um raciocínio voltado a processo e governança. Como funciona uma corporação. Você precisa pensar por processo, não pela lei ou por equipamento ou tecnologia. Conhecer de gestão de risco, de controle interno. Então tem um perfil aí, né, quando a gente avalia LGPD nas extremidades, né, jurídico, tecnologia, na verdade não é nem muito aqui, nem muito ali. É justamente voltado ao corporativo. É quem consegue tocar nas extremidades com excelência, mas que toque o meio também no sentido de processo, organização, estruturação, áreas. Então esse perfil de navegar nas áreas, bom relacionamento, pensar por compliance, gestão de risco, controle interno, perito na lei, conhecer de segurança, acho que esse é o DPO dos sonhos, né? Mas esse é o perfil que tem que ser construído. Então, tá bom. Legal. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui, pedir alguns segundos aos meus colegas. Tem algumas perguntas aqui, até mais de uma, isso que eu achei importante puxar aqui, eu vou tentar responder, tá? O pessoal está perguntando assim, qual o caminho para virar um consultor de SAP MDG? Então, aqui a gente não está falando para ser um analista de Master Data nas empresas, mas para ser um consultor que vai implementar a solução tecnológica da SAP, tá? Vamos lá. Como tudo na vida, não tem receita de bolo. Não tem, faça esse curso e pronto, amanhã você vai estar implementando o SAP MDG, tá? O que eu posso compartilhar um pouquinho de experiência? Primeiro, você tem que conhecer bem a estrutura organizacional do SAP, tá? Então, quem quer trabalhar com SAP, sendo um consultor de MM, consultor de SD, consultor de SAP MDG, você tem que dominar, no popular, comer com farinha, a estrutura organizacional. Então, como que é estruturado, as companhias, os centros, toda a parte de cadastro de material, grupos de compradores, grupo de contas, enfim, você tem que ter essa visão muito clara, porque quando você for trabalhar em cima com o SAP MDG, ter esse conhecimento é importante, tá? Onde você pode buscar essa informação? O ideal é você buscar as academias oficiais da SAP, que nem sempre estão abertas para essa disciplina, e também não é barata. Tem que buscar lá fora, no Brasil ainda tem pouca coisa, tem pouco curso SAP MDG, e além disso, pessoal, é muito difícil entrar, né? As consultorias, elas poucas vezes dão espaço para um novato colocar, então você vai ter que bater de porta em porta em consultoria. Sugiro um caminho mais fácil, talvez é um consultor de MM, né, que já conhece bem a estrutura de cadastro, caminhar um pouquinho e virar um implementador ali de SAP MDG, talvez seja um caminho mais natural. E aí, pessoal, quem quer entrar como consultor SAP, e falando de linha geral, vai ter que imaginar trabalhar como sombra, falar com as consultorias, pedir uma oportunidade, não é ser um implementador, SAP tem uma curva realmente de aprendizado, tá, pessoal? É possível, o mercado está demandando, as empresas hoje que têm RP SAP, algumas estão comprando SAP MDG, então tem oportunidade sim de implementação, mas de entrar na área, mas não tem uma receita de bolo, é bater de porta em porta, YouTube, material da SAP, buscar curso, certificações ajudam, mas o mercado brasileiro ainda não é um mercado que dá o valor que deveria dar nas certificações oficiais, mas busque também, tá? E você vai ter que começar a buscar conteúdo na gringa, não tem jeito. E estamos falando não só de implementar SAP MDG, mas quando a gente fala de Master Data no geral, boa parte do conteúdo está em inglês e provavelmente vai estar em algum blog americano, em algum site americano, então também tem que quebrar um pouco essa barreira, nem que seja usando o Google Tradutor, mas vai ser lá que a gente vai achar tudo falando, por exemplo, Data Profiling, Data Quality e uma série de outras coisas aí, tá bom? Maravilha, acho que já falamos aqui do SAP MDG, para a gente poder seguir. Acho que a gente já falou um pouquinho do papel do DPO, do analista de Master Data, Soft Skills, e eu queria perguntar para a Tereza, e analista de Data Governance? O que é um especialista em Data Governance? Qual que é o espaço que essa pessoa tem nas empresas hoje? Fala um pouquinho. O que esse cara faz? O que ele precisa saber?
O analista de governança de dados, ele precisa conhecer o processo como um todo, né, e acompanhar todo o ciclo de vida do dado dentro da companhia, né, então, desde quando ele nasce, como ele nasce, estruturas, né, e ter esse olhar desse acompanhamento, né, a governança de dados, ela não determina nenhum processo, ela não diz o que fazer, né? Ela é uma instrumentadora das melhores práticas. Então, ela atua dentro de arquitetura de dados, ela atua dentro de tecnologia, atua dentro da privacidade, dentro da área de compliance, principalmente dentro das áreas de projetos, né? Que é onde nasce tudo. Então, é importante que a área de governança e o especialista, ele precisa atuar em todas essas áreas, assim como o Silvio comentou, o perfil, né, da pessoa que atua com privacidade de dados, a governança de dados tem uma ligação muito forte com esse perfil, porque precisa conhecer toda essa estrutura, né, e caminhar com todas essas áreas, e fazer com que tenha ali o dono dos dados, né, dos dados em que eles estão inseridos, que são os owners e os stewards, né, que são as pessoas aí que são responsáveis pelos dados das áreas que eles estão inseridos, e a governança de dados, ela atua como uma área que faz a união de tudo isso, e que as coisas aconteçam da melhor forma possível, de acordo com as políticas e premissas da empresa. Tá? Maravilha. Então, pessoal, para a gente fechar aqui, eu queria lançar uma pergunta. É uma pergunta de cunho pessoal até, né? Porque é para contar um pouco da história de cada um, e acho que essa pergunta ela vai servir aí para os três, para a gente poder fechar aqui nossa sessão de carreira e nossa live. O que te motivou a executar o seu papel hoje, né? Então a gente pode até continuar com a Tereza, que já estava ali conversando. Tereza, o que foi te levando para o Data Governance? O que te motivou? Como que foi? Conta aí brevemente o que te fez pensar em ir por esse caminho e o porquê. Eu acho que essa questão desse perfil que eu tenho, né, de organização de dados, eu sempre fiz muito disso no meu dia a dia trabalhando, e eu também perfil de resolver, né, então em diversas situações eu me vi envolvida em projetos, envolvida em situações para desenhar política, e quando eu me dei conta, eu já estava totalmente envolvida com Master Data, totalmente envolvida com cadastros, e andando, eu sempre andei muito bem em várias áreas, né, e acabei chegando nessa situação e nesse perfil profissional, e é algo que eu gosto muito, porque preenche muito o meu perfil profissional, né? Saber que eu estou ajudando a solucionar algumas situações e problemas, e trazendo soluções, né, para diversos desafios dentro das foi o que chama a minha atenção dentro desse contexto de Master Data e governança de dados. Legal. E você, César, o que te motivou a seguir nesse caminho? Você já está há bastante tempo trilhando aí o Master Data, mas o que te motivou lá atrás? O que te motiva a continuar nessa área? Acho que a principal motivação mesmo foi perceber que a gente também tem poder de negociação e poder de dizer não. A primeira vez que eu tive contato com o Master Data, eu vinha desde uma área de TI, e TI sempre foi visto como você presta serviço e a gente sempre estava errado. Se deu um problema, é culpa de TI, né? E em dados mestres, não. Com base naquilo que você tem, nos dados, com base no processo, com base em política, você consegue dizer para o pessoal, olha, não vou fazer, você está indo para o caminho errado. Então, acho que o que me instigou num primeiro momento foi essa questão de, opa, aqui eu tenho voz, eu consigo me expressar e consigo dizer não, mesmo que seja para um controller de finanças, né? E o que me leva, depois fui me apaixonando mais e me levou a continuar na área,
a possibilidade de você conectar conhecimentos de todas as áreas e aplicar diariamente. Então, se a gente está falando de cadastrar um material, eu tenho dados de qualidade. Se eu estou falando de cliente, eu tenho supply chain. Se eu estou falando de fornecedor, eu tenho qualidade envolvida de novo, né? Porque é a qualidade daquele produto que eu estou colocando no meu processo produtivo. Acho que tecnologia, por já ter passado por TI, então eu consigo agregar um pouquinho de tudo aquilo que eu já vivi e colocar no dia a dia. Cada situação vai requerer um pouco do novo. Isso que me motiva a continuar na área, inclusive. Maravilha. Legal. E você, Silvio, qual foi a tua história aí que te levou para a LGPD, para o compliance? O que te atraiu nessa área? Acho que você acaba nascendo com 2 tipos de raciocínio, né? Consultivo ou auditor, né? E aí o prazer acaba surgindo de formas diferentes na vida, né? Quando a gente vai desempenhando essa atividade de consultoria, você sente prazer justamente em ver a solução acontecendo, né? E desde o começo da carreira, eu sempre tive um direcionamento muito forte para a gestão de risco e compliance. Algo natural, não sei explicar, né? Vai acontecendo, quando você vai ver, foi, acabou fundo, né? Mais ou menos assim. E, cara, hoje o que eu falo para o time, para os clientes, para os amigos, eu amo o que eu faço, e aí você não tem limite, né? Você sempre consegue aquele 110, 115% a mais. E acho que são questões naturais, o que a gente acaba se tornando com as experiências regressas. Então foi algo muito natural, Paulo, assim, essa visão de processo, de governança, de gestão de risco, de compliance e proteção de dados acaba unificando todas essas frentes, né? Maravilha. Então tá bom. Para falar a minha, né, o que me motivou. Por favor. Eu tive uma formação realmente tecnológica, né, de programação, mas eu sempre tive uma atração muito forte pelo business. Não é à toa até que eu fiz, minha faculdade foi de administração. Eu sempre gostei de ver construir processos e ver esses processos em andamento. E quando a gente começa a trabalhar em complementação de RP, a gente tem um desafio muito grande em dado mestre, e é um universo tão gigantesco que a maioria das pessoas não enxergam. Acho que dados mestres, ele é como um iceberg. A pequena parte fica na parte de cima, né? Você tem um conteúdo gigantesco ali. Você não consegue conhecer tudo de dados mestres, você pode trabalhar 20, 30 anos, você não vai se tornar um especialista do data profiling, data discovery, data quality, data governance. Você tem uma série de pontos onde você pode atuar. E, enfim, mas quem gosta de dado mestre vai estar sempre explorando, e isso é muito legal. E eu acho que a gente está num mercado que ele está crescendo. E quando você está no mercado que está crescendo, as coisas acontecem. Eu recomendo assim para todo mundo que está buscando um caminho na carreira, olha com carinho para Master Data. Tem espaço para uma empresa ter analytics, para uma empresa ter big data, para ela ter inteligência artificial, que é o que está na moda, ou como alguns colegas citaram, para uma empresa fazer automatização, para a automatização funcionar, e eu estou falando porque eu vendo solução de automatização, uma automatização funcionar, você precisa de dados de qualidade, e precisa o processo fazer sentido. Se você for automatizar um processo que não faz sentido, não chega a lugar nenhum. Então, assim, precisa disso, e é uma área que você precisa do conhecimento humano, não vai ser substituído por máquinas. O trabalho de digitação, esse vai ser substituído, questão de anos. Agora, o trabalho de organização de dados e processos, esse, pessoal, só vai demandar cada vez mais pessoas. Então, tem um espaço aí para frente. Não tem faculdade entre nessa faculdade e vire um analista de Master Data, não existe. Você vai precisar pegar a competência de um lado A, competência do lado B, competência do lado C, juntar e meter as caras. Então, fica aqui também o agradecimento para todos os nossos aqui visitantes que puderam participar, escutar, deixar seus comentários. Tem o blog dadosmestre.wordpress.com, tem artigo toda semana sobre dados mestres, sobre SP. Pode seguir também, me seguir lá no LinkedIn. Sugiro seguir a Tereza, o César e o Silvio, para que tenham essas pílulas aí de conhecimento no dia a dia, tá? E acho que a gente fez essa primeira live, estou gostando muito, acho que foi muito legal. É um prazer enorme falar com o Silvio, a Tereza e a César. Prazer enorme compartilhar conteúdo, eu gosto bastante.
Então, eu queria agradecer aí todo mundo, e aí deixar um espaço, começando pela Tereza, depois o César, para o Silvio, para as suas despedidas aí em relação a tudo. Bom, vou ser breve aqui. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do que eu sei e aprender bastante com vocês também. E contem comigo e o que vocês precisarem de qualquer informação aí, o que eu puder ajudar, estou à disposição, tá bom? Obrigado pelo convite. César? Bom, foi um prazerzaço, inventando palavras aqui, né, no mundo de Master Data, mas foi muito bacana realmente participar com vocês. Obrigado pelo convite e por ter carregado isso aí com a gente, Paulo. Achei que foi ótimo. Obrigado pela mediação, super bacana a forma de conduzir. E agradecer, né, todo mundo que conectou aqui com a gente para entender. Quem não é de Master Data, entender um pouquinho do nosso mundo, e quem é de Master Data, ter um pouquinho mais de informação de diferentes perspectivas, diferentes empresas, mas eu acho que dá para perceber na conversa de nós quatro o quanto está conectado, e a gente não teve um ensaio prévio, né? Isso é uma live de verdade, o quanto as ideias estão conectadas e o quanto realmente foco em processo é importante e a necessidade ou a vontade de aprender fazem a diferença no mundo de Master Data. Então, obrigado mesmo, também estou à disposição. Se quiserem procurar o contato no LinkedIn, a gente vai trocando ideias por lá, porque quanto mais a gente troca ideias, mais a gente ensina, mais a gente aprende. Obrigado. Quem ensina aprende duas vezes, né? Silvio, sua despedida? Perfeito, live raiz, né, César? Isso aí, cara. Mas foi muito bom. Primeiramente, cara, agradecer a oportunidade. Foi estar bacana. Entre amigos é sempre um prazer. Conectem nas redes, tá? LinkedIn, Instagram, fiquem à vontade. E até a live V2, porque agora, bicho, não adianta, vai ter que ter a próxima. A promessa fiquem aberta. Maravilha. Valeu, pessoal, obrigado. Obrigado ao Silvio, a César, a Tereza, obrigado de coração por compartilhar conteúdo e ajudar a nossa comunidade de Master Data. Queria agradecer a todo mundo aí que participou, agradecer a Esther, Carol, Bruno, Renata, Natália, João Marcos, Rodrigo Amorim, Rogério Mira, o Victor, Daniela Mota, enfim, o Wesley, agradecer a todo mundo aí que deixou seu comentário, suas mensagens, e fiquem à vontade, a gente está aí para poder ajudar. Se cuidem todos e tenham uma para todo mundo. Um grande abraço, pessoal. Vou finalizar a transmissão. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço, pessoal. Se cuidem.